Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo curioso, inusitado e ao mesmo tempo muito real, anteninhas abençoadas. Sim, segura essa, o culto drive-thru, aquele mesmo que virou alternativa durante os piores momentos da pandemia. Parece que está voltando a aparecer em algumas igrejas pelo Brasil afora. Na época da quarentena, quando tudo fechou e ninguém podia se abraçar nem sentar lado a lado no banco da igreja, muitos pastores e ministérios encontraram nesse modelo um jeito de manter viva a chama da fé. Era o culto no estacionamento, a oração pela janela do carro, o louvor tocando no microfone montado na marquise da igreja. Foi criativo? Foi. Foi válido? Também. Teve zelo e amor? Em muitos casos, sim. Mas e agora que a pandemia passou, as igrejas abriram, e a comunhão presencial voltou? Será que o culto drive-thru ainda faz sentido como rotina? Pois é, minha anteninha. A gente sabe que a modernidade traz muitos benefícios. A tecnologia facilitou a vida, o mundo ficou mais conectado, e até as igrejas se digitalizaram. Mas junto com isso tudo veio também uma cultura perigosa, a da pressa, a da superficialidade, a da conveniência acima da devoção. E é justamente nesse clima que em algumas comunidades, o culto drive-thru voltou a ganhar espaço. Estacione, abaixe o vidro, faça seu pedido de oração, receba uma palavra rápida, pegue seu folheto, vá em paz. Tudo isso em questão de minutos. Às vezes menos tempo do que a gente espera no caixa eletrônico. Tem igreja que organizou o negócio tão direitinho que até fila se forma no estacionamento. E claro, não dá para negar. Para quem não consegue ou não quer entrar num templo, esse modelo parece uma bênção sob rodas. É rápido, é cômodo, é sob medida para quem vive correndo. Mas aí começa a coceira na antena espiritual. Será que estamos transformando o culto, esse momento tão precioso de entrega e adoração, em uma prestação de serviço? Porque convenhamos, anteninha, culto não é prestação de serviço, é prestação de honra. É o tempo separado para Deus. Tempo onde a gente desliga o celular, sossega o coração, cala a alma agitada e diz: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo, me molda, me transforma. Agora me diz, dá para viver tudo isso com o carro ligado, olhando pro relógio e com o pensamento já no próximo compromisso? A prática do culto drive-thru surgiu num momento de necessidade extrema, e ali foi compreensível, até louvável. Mas hoje, com portas abertas e liberdade de cultuar com segurança, será que não corremos o risco de usar essa facilidade como desculpa para não se envolver mais profundamente? Será que, no fundo, não estamos preferindo uma fé que cabe na agenda, ao invés de uma fé que transforma a agenda? Minhas anteninhas, prestem atenção no que está por trás disso tudo. Não é só sobre o culto drive-thru. É sobre uma tendência. É sobre o tempo que estamos, ou não estamos, dispostos a dar para Deus. Porque o culto drive-thru é só a pontinha de um iceberg muito maior. O culto cada vez mais curto. Culto que começa com pressa e termina sem impacto. Culto onde já se entra pensando na hora de sair. Minhas anteninhas, vamos falar com sinceridade. Como quem conversa após o culto com café no copo descartável. Tem culto por aí que mal começa e já está acabando. É culto de 40 minutos. Com louvor de 2 músicas, pregação de 15 minutos, oração final cronometrada. E o povo? O povo aplaude. Amém. Rápido, direto, sem enrolação. Só que a pergunta que fica no ar, e ecoa na eternidade, é: será que o céu também aplaude essa pressa? Ou será que os anjos, com seus olhos espirituais, estão vendo um povo que já não suporta mais esperar o mover de Deus? A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperam, anteninha. Não correm. Não passam de carro. Não dão seta para a bênção rápida. Esperam. E esperar demanda tempo, paciência, fôlego, vontade de estar com Deus mesmo quando a carne quer ir embora. Mas hoje, infelizmente, muitos de nós estamos mais preocupados com o tempo do culto do que com a qualidade da adoração. Se o louvor passa de 15 minutos, já começam os olhares no relógio. Se a pregação exige atenção e confronta o pecado, o povo se inquieta. Se a oração se estende, já tem gente abrindo o aplicativo de delivery. Estamos vivendo a geração que quer unção por Pix e avivamento por QR Code. Mas o reino de Deus não se manifesta sob pressão de horário, e sim onde há entrega e rendição. A cultura da pressa e o culto que não para.
O culto drive-thru é só um reflexo dessa cultura apressada. Durante a pandemia, ele foi um respiro de fé em meio ao caos. Um jeito de manter a chama acesa, mesmo com distanciamento. Mas agora, quando tudo se reabriu, muitos estão tentando transformar a exceção em regra. E a pergunta que grita no meu coração é: por quê? Por que não conseguimos mais parar, sentar, ouvir, chorar e ser curados na presença de Deus? Talvez seja porque é difícil mesmo. Difícil parar tudo, desligar o celular, encarar o espelho da alma e deixar o Espírito Santo limpar a casa por dentro. A verdade é que culto verdadeiro exige renúncia. Exige tempo, atenção, presença. E é aí que entra a profundidade espiritual que tanto buscamos. Porque 1000 cultos rápidos não fazem o que um só culto com lágrimas e joelhos dobrados pode fazer. O culto que forma discípulos ou consumidores? Antena ligada, povo de Deus. Será que estamos formando discípulos ou consumidores? O discípulo senta, escuta, pergunta, chora, espera, aprende. O consumidor quer agilidade e resultado, conveniência. Não quer se envolver, não quer ser confrontado. Só quer receber a palavra, pegar a bênção e ir embora rápido, como quem passa numa farmácia espiritual. E olha, não estou dizendo que todo culto precisa ser longo. Tem culto curto que é poderoso, cheio da presença. Mas quando o padrão vira encurtar tudo, sempre, há um sinal de alerta no céu. Porque o Evangelho é mais do que uma mensagem rápida, é transformação lenta, contínua, diária. Cristo passou 3 anos inteiros discipulando 12 homens. 3 anos. Ele não apareceu, deu uma palavra de 15 minutos e foi embora pro céu. Ele viveu com eles, comeu com eles, corrigiu, ensinou, ouviu, chorou com eles. E nós, o que temos feito? Temos dado o tempo necessário pro Espírito nos moldar? Ou temos dado só as sobras da agenda, os minutos antes do próximo compromisso? Minhas anteninhas, essa reflexão é para todos nós, a começar de mim, porque é fácil se acostumar com o culto rápido. É cômodo, é moderno, mas o que é cômodo nem sempre é o que edifica. Fé profunda precisa de tempo profundo, tempo para adorar sem pressa, tempo para ouvir a palavra e deixá-la descer pro coração, tempo para orar até a alma acalmar, tempo para chorar e ser renovado. Quem não investe tempo com Deus, vive no prejuízo da alma. Minhas anteninhas abençoadas, agora é com vocês. Depois de tudo que ouvimos e refletimos aqui, me diga com sinceridade de alma, como anda o seu tempo com Deus? Eu não estou perguntando quantos cultos você tem frequentado, nem se você dá glória a Deus alto, nem se participa de todos os eventos da igreja. Eu estou perguntando, você tem parado? Tem se derramado? Tem esperado em Deus sem olhar pro relógio? Porque culto drive-thru, culto curto, culto sem entrega. Tudo isso pode até parecer funcional, mas será que está formando um coração quebrantado? Será que estamos dando para Deus o que sobra do nosso tempo, ou o que Ele merece do nosso coração? Deixa eu te perguntar, anteninha. Você sente que os cultos da sua igreja estão ficando cada vez mais apressados? Você sente falta de cultos onde dá tempo de orar com calma, de ouvir a palavra com profundidade, de ser confrontado e edificado? Você acredita que estamos correndo o risco de transformar o culto num ritual simbólico, em vez de um encontro transformador com o Eterno? Comenta aqui embaixo. Eu quero ouvir sua voz. Esse canal não é feito só de notícias, ele é feito de comunhão, de troca, de oração uns pelos outros. Quem sabe seu comentário edifica alguém hoje? Quem sabe sua reflexão desperta um líder, um ministério, uma igreja inteira? Conclusão, nem culto longo por tradição, nem culto curto por conveniência, e sim culto com presença de Deus. Minhas anteninhas queridas, essa reportagem não é um ataque ao formato. Não é para dizer que culto drive-thru é heresia ou pecado. A intenção aqui é levantar um espelho diante da igreja, diante de mim, diante de você, pra gente olhar e perguntar, será que a gente ainda valoriza o tempo com Deus? Porque culto não é performance, não é checklist espiritual, não é compromisso social. Culto é altar, e altar exige fogo, e o fogo só desce quando o sacrifício é inteiro, não picado, não dividido, não corrido. Seja culto de 40 minutos ou de 2 horas, o que importa é se Deus foi entronizado ali, se houve espaço para arrependimento, se houve tempo para silêncio, para escuta, para transformação. Se não deu tempo de Deus falar, então não foi culto, foi reunião. E como diz a palavra em Romanos capítulo 12 versículo 1, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentai, não despachai, não agilizai. Apresentar leva tempo, leva coração, leva rendição. Faça do seu tempo com Deus um altar, e não um drive-thru.
Se essa palavra falou com você, compartilha com seu pastor, com seu grupo de jovens, com aquele irmão que vive dizendo: o culto hoje foi muito longo. Talvez ele precise entender que o que é longo para a carne, é necessário para o espírito. E você que está aqui com a antena sintonizada até agora, se inscreve no canal Antena Gospel, curte, comenta, ativa o sininho. Porque aqui a gente não tem pressa de tratar o que é eterno. Vamos juntos resgatar o valor do culto com presença, com reverência, com tempo. Porque, como diz o ditado cristão, tempo com Deus nunca é tempo perdido. É investimento eterno. Até a próxima, minhas anteninhas abençoadas. E lembre-se, Deus não cabe numa agenda apertada, mas Ele cabe num coração disposto. Fica na paz e que o Espírito Santo continue nos moldando, mesmo que leve tempo.